Bom dia! Mais um domingo, mais uma celebração ao Senhor. Agradecemos a sua participação nesta manhã e queremos agradecer também ao nosso Deus por mais uma semana de bênçãos, de vitórias. Obrigado por estar conosco. Vamos celebrar ao Senhor. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor. Te louvamos, ó Senhor. Pelo teu imenso amor. Pelo teu imenso amor. Manifesta teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Helder, em Manaus, Amazonas. Mas hoje eu e minha família estamos em São Paulo. Eu e minha família estamos aqui. Minha esposa, Renata, o meu filho Rubem, meu filho Caleb, mais novo. Estamos hoje aqui em São Paulo pastoreando a Igreja Batista de Jardim Maria Virgínia. E estamos aqui basicamente um ano. Chegamos em janeiro do ano passado. E agora completamos em janeiro desse ano um ano de trabalho e ministério. Gostaria muito de agradecer a vocês pelo apoio e ajuda que têm nos dado. Deus abençoe. Olá, irmãos. Como eu disse agora há pouco, chegamos em janeiro do ano passado. Estamos aí há mais de um ano agora em São Paulo. Chegamos
com o desejo e o pedido da igreja por um novo pastor. A igreja estava há 10 anos sem pastor e então recebemos a ligação do pastor Judson, que nos indicou para esse trabalho, e aqui nós estamos. Chegamos em janeiro e em março tivemos que fechar a igreja por conta da pandemia. Ficamos com a igreja fechada basicamente 5, 6 meses seguidos. Tivemos que migrar nossos cultos para o online, né? Fazemos os cultos dia de quarta até hoje pelo Google Meet, mas mesmo assim tivemos que trabalhar para manter a igreja viva, unida e sadia, né? E apesar da pandemia no ano passado, conseguimos desenvolver alguns trabalhos ainda por aqui. Antes da pandemia e um pouco em meio à pandemia, com segurança, proteção e tudo aquilo que nós poderíamos fazer, tá bom? Vamos enviar algumas fotos para que vocês possam acompanhar o que a gente conseguiu fazer. Hoje, atualmente, os cultos de quarta permanecem online, de todo encontro e reunião online, mas no domingo, devido ao melhor estado de São Paulo, né, e a gente conseguiu abrir a igreja do final de janeiro até agora. Hoje nós tivemos nosso terceiro culto presencial, com todas as normas, regras de segurança. Estamos acompanhando família por família, caso a caso, para que a gente possa voltar, mas voltar com segurança. Agradecemos muito desde já todo o apoio e oração por mim, por minha família e agora por nossa igreja. Tá bom? Um forte abraço, que Deus vos abençoe.
as muralhas cairão, e as muralhas cairão. Bom dia, crianças! Estamos aqui para mais uma atividade do culto de domingo de manhã. Que Deus possa estar abençoando grandemente a cada um de vocês, as suas famílias, que possa estar protegendo, que vocês possam estar se protegendo, usando máscara, usando álcool em gel, mantendo o distanciamento, para que nós possamos, nos proteger contra esse vírus que está por aí. Vamos começar a nossa atividade hoje. Vamos pegar nossa Bíblia. E hoje nós vamos começar pelo nosso versículo, o versículo que nós vamos aprender hoje. O nosso versículo está no livro de Provérbios, no capítulo 27, no versículo 12, que ele diz assim: o prudente vê o mal e esconde-se, Provérbios, capítulo 27, versículo 12. O que ele está querendo dizer com isso? Bem, o prudente é aquela pessoa que é cuidadosa, que é cautelosa, Então, o cauteloso, ele vê o mal e se esconde. Então, que nós possamos também se esconder desse mal, se afastar desse mal, Que nós possamos apenas ver o que é bom aos olhos de Deus. Amém? Semana passada nós vimos uma história do Gideão, do grande Gideão, não é? E hoje nós vamos aprender uma outra história, vamos conhecer uma outra história. Ela está no livro também de Juízes. Essa história se passa no livro de Juízes, no capítulo 13 até ao capítulo 16. Bem, durante 40 anos, os israelitas desobedeceram muito a Deus. E como consequência disso, os filisteus eram um povo que era muito mau. Então, os filisteus, que eram um povo muito malvado, começou a maltratar o povo de Deus. E aí, nessa mesma época, Deus, com a sua bondade, enviou um anjo para uma cidade. E lá nessa cidade, o anjo encontrou este homem chamado Manoá. Esse homem chamado Manoá, ele tinha uma esposa, só que essa esposa ela não poderia ter filhos. Mas para Deus, nada é impossível, não é mesmo? Então o anjo falou para eles que eles teriam um filho e que esse filho era consagrado de Deus. Esse filho era consagrado de Deus. Eles ficaram muito felizes, Porque Deus mandou esse anjo avisar que eles iam ter um filho. Passado um tempo, o menino nasceu. O menino nasceu e ele foi crescendo e se tornou um homem muito forte. Esse homem, esse menino que nasceu, que se tornou um homem muito forte, se chamava Sansão. O nome dele era Sansão. Então, Sansão, ele nasceu para ser um filho consagrado a Deus. Então, quando o anjo foi falar com os pais de Sansão, ele disse: o seu filho será consagrado a Deus. Ele vai ter que viver sempre obedecendo a Deus. Então, por muitos anos, Sansão cumpriu a sua missão, porque ele sabia que ele era o escolhido por Deus, para poder libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Certo dia, Sansão estava andando para uma outra cidade. Então ele passou no meio de uma plantação de uvas. Lá nessa plantação, ele encontrou um grande leão.
Ele ficou assustado? Ficou com medo? Não, ele era um homem forte. Então ele não ficou com medo do leão, porque Deus o ajudou. E ele lutou com o leão, lutou bravamente com o leão, despedaçou o leão todinho. E Deus deu essa vitória para o Sansão, porque Sansão era um homem muito forte e poderoso, porque Deus dava essa força para ele. Na próxima semana, nós vamos ver uma outra parte dessa história do Sansão, porque assim como ele obedecia a Deus, ele também desobedeceu a Deus, deixou Deus muito triste. Mas na próxima semana nós vamos ver a continuação dessa história do Sansão, que Sansão era um homem forte, um homem valente, porque ele nasceu para ser consagrado ao Senhor. Eu já fiz a minha tarefinha da semana. Você também já fez a sua? Espero que vocês tenham gostado do começo dessa história e não perca que na próxima semana nós vamos ver a continuação dessa história, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Tua palavra é mais doce que o mel. A palavra do Senhor é doce, é doce, é doce. A palavra do Senhor é doce, mais doce do que o mel. Em Deus põe a minha confiança. A música é terceira carta. O prudente vê o mal e esconde-se. Provérbios 27, 12. Em Deus põe a minha confiança. Salmo 56, 4. Quando a lágrima nos teus olhos brota, sobre a pele do teu rosto correr, quando a dor te fizer chorar, ou o sofrimento invadir você, não se desespere ainda. Alguém te olha, alguém te vê. Há uma solução ainda. Alguém junto a você. Jesus Cristo está sempre perto. Ele é o socorro certo. Sua forte mão te pode sustentar. No sensação da vitória certa, seu poder, seu amor liberta. Jesus está bem perto pra te ajudar. Quando a palavra te falta, ou não mais souber o que dizer, quando a dor te fizer calar, saiba que Ele está junto de você. Oh, não se desespere ainda. Alguém te olha, alguém te vê. Há uma solução.
compartilhar com você hoje a passagem que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, a partir do verso 19. É uma passagem já conhecida e nos dá algumas lições sobre muitos assuntos pertinentes à nossa fé, principalmente a questão do contentamento, como reagir diante das preocupações, o controle das emoções estão baseados em quê? Quem é o primeiro nas nossas vidas? Jesus, falando aos seus discípulos e ensinando-os, ele começa falando sobre tesouros. A maioria de nós somos acumuladores, né? Nós gostamos de acumular, sim. Nós temos a tendência de querer coisas, né? E muitas vezes nós esquecemos da essência daquilo que realmente Deus tem preparado para nós. E Jesus fala da seguinte maneira: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. E uma das maiores verdades do universo, Jesus simplesmente olha com carinho para os seus discípulos e diz assim: porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Aqui ele fala de prioridades, aqui ele fala dos desejos do coração versus a vontade do Pai Celestial. E Jesus, nessas diversas passagens, ele chama a Deus de Pai Celestial. Ele sempre procura mostrar que Deus realmente é o nosso Pai. E ele diz assim: onde está o seu olhar? A sua vida interior está baseada em quê? Quais são as suas prioridades? Os desejos do seu coração estão acima da vontade do Pai ou vice-versa? Ele continua dizendo: Deus quer ser o número 1 na nossa vida, e Ele não quer concorrência, porque Ele é o Criador, Ele nos deu todas as coisas, e Ele quer que nós olhemos a vida sob o prisma dele. Ele fala no verso 22, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. E ele menciona aqui uma coisa que é importante a gente entender, que muitas vezes nós desejamos coisas, nós queremos acumular cada vez mais e mais, mas precisamos ver se isso está de acordo com aquilo que é a visão de Deus para nós. No verso 24, ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Rivalidades do coração. Jesus diz assim: façam a escolha, ou é Deus, ou são as suas preocupações, ou são as suas emoções acima de qualquer outra coisa.
mas façam a escolha. Muitas vezes nós queremos acumular. E assim, as preocupações normais, Jesus menciona na próxima passagem, ele diz, você não pode adorar a Deus. Em outras traduções ele diz a Mamon é o Deus da riqueza. Então, muitas vezes a gente tem as nossas próprias riquezas, que não só envolvem recursos financeiros, mas são outras coisas que nós colocamos como prioridade acima daquilo que Deus quer nas nossas vidas. E aqui Jesus é bem claro na continuação da passagem, quando ele diz para os seus discípulos, a partir do verso 25: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o seu corpo, quanto ao que irão vestir. Você tem um Deus Pai. Você acha que Ele não sabe que você tem necessidades? É mais ou menos isso, né? Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Aqui Jesus nos faz olhar ao redor e observar que a natureza criada nos ensina muita coisa. Ele fala, observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Nós temos um Deus Pai, nós temos um Deus que supre nossas necessidades, nós temos um Deus que atende nossos anseios, nós temos um Deus que cuida, nós temos um Deus que protege, nós temos um Deus que provê, nós temos um Deus que age com bondade e misericórdia para conosco. E por que a gente se preocupa tanto às vezes? E as necessidades básicas, né? Ele menciona aqui, é comer, beber, vestir. E o resto é o que a gente acumula por desejar mais do que a gente tem. E ele fala assim, preocupações muitas vezes nos levam à ansiedade, muitas vezes nos levam ao medo de não ter aquela coisa, de ter a falta daquela coisa, e isso pode nos levar a caminhos escuros até a depressão. E a partir daí nós nos sentimos descontentes com as coisas que acontecem ao nosso redor e conosco. E achamos que muitas vezes Deus não dá a atenção devida. Poxa, como somos ingratos! Como somos ingratos! Jesus continua dizendo, e por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Pequena fé. Sabe quando Jesus mencionou essa expressão novamente? Mais tarde, ele fala aqui mesmo no livro de Mateus, no capítulo 17, no verso 20, e é importante a gente entender também por que ele mencionou, né, essa passagem. Ele diz assim, quando os discípulos vão tentar tirar os espíritos imundos de um garoto,
E eles perguntaram assim: Senhor, por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Aí Jesus disse: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade vos digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Depois ele menciona outras coisas. Ele diz: mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Mas ele menciona a pequenez da fé. Ele associa a fé a um grão de mostarda. O grão de mostarda é algo assim em termos de 2 milímetros, o grão. Mas quando a árvore cresce, ela sobe 3 metros. Então é importante a gente entender. Ainda ele menciona no livro de Lucas também, no capítulo 17, verso 6, os apóstolos disseram ao Senhor no verso 5: aumente-nos a fé. Jesus disse: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira: arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Mais uma vez ele menciona o grão de mostarda, para mostrar como a nossa fé é tão ínfima, é tão pequena, que nós nos preocupamos com tantas coisas que Ele nos dá, que Ele nos oferece, e Ele sabe que temos necessidade. Muitas vezes não estamos contentes com as coisas que temos, não agradecemos as coisas que temos, temos preocupações, ficamos com as emoções abaladas, ansiedade, depressão, medo, exatamente pela pequenez da nossa fé. E ele explica a questão da fé exatamente nessa passagem. Olha o que ele diz depois disso, no verso 31. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Olha o alerta que ele dá. Ele fala: porque os gentios é que procuram estas coisas. Vocês são filhos do Pai Celestial. E aqui o princípio: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Antes de dizer isso, ele fala uma coisa que é importante. Ele diz: o Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Ele supre nossas necessidades, Ele nos apoia atendendo nossos anseios, Ele cuida de nós, Ele nos protege, Ele nos provê, Ele nos derrama sua misericórdia e sua bondade, desde o nascimento até o dia em que Ele nos chama para a prestação de contas. E muitas vezes nós não queremos esses tesouros, que é o que é mais importante. E Jesus conclui aqui dizendo: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Uma coisa que é interessante a gente notar nessa passagem é que ele começa mencionando que nós somos acumuladores, né? Mas muitas vezes acumulamos as coisas que não devemos acumular. E não procuramos estar contentes com as coisas que temos e queremos muito mais. O tipo de tesouro que Ele quer para nós, muitas vezes, é diferente dos tesouros que o nosso coração deseja. E Ele fala: porque onde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Onde a gente coloca a nossa prioridade,
é aquilo que a gente vai se dedicar. Jesus menciona a questão de servirmos a Deus e as nossas preocupações, as nossas riquezas, os nossos recursos. Ele diz que o nosso coração tem que decidir se ele quer Deus ou se ele quer as outras coisas. E ele fala, depois de mencionar todas as necessidades básicas dos seres humanos, ele fala de uma coisa que é muito importante e que a gente precisa relembrar. Ele diz: o Pai Celestial sabe que nós precisamos dessas coisas e Ele dá. No devido tempo Ele dá, para a gente não se preocupar com o dia de amanhã. Viver a nossa vida para agradar a Deus. Como é que a gente sabe que Deus quer que a gente agrade a Ele? Porque Ele diz: em primeiro lugar, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Muitas vezes a gente não quer buscar o reino de Deus. E onde é que está o segredo? Lembra que ele mencionou que nós somos homens de pequena fé. Ele estava falando diretamente aos discípulos naquele momento, mas isso serve para a nossa vida hoje. Porque muitas vezes nós não buscamos dar prioridade devida àquilo que Deus quer nas nossas vidas. Nós não buscamos, em primeiro lugar, o reino de Deus. Nós não buscamos a sua justiça, que é viver da forma que agrada a Ele, o viver correto, segundo Deus, e não segundo o nosso próprio desejo do coração. E ele fala sobre a questão da fé. Quem está no pódio da nossa vida? Quem está em primeiro na nossa vida? Quem é a prioridade da nossa vida? Você confia no Senhor a ponto de depositar a sua dependência nele? Você confia no Senhor a ponto de fazer com que a sua vida tenha em primeiro lugar as coisas de Deus? Por que muitas vezes nós nos preocupamos com tantas outras coisas? Porque nós somos acumuladores como seres humanos, mas nós ajuntamos tesouros que vão trazer resultados muitas vezes desastrosos na nossa vida. É por isso que ele fala: ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Em quem confiamos, a quem depositamos a nossa fé e a nossa confiança de verdade? Nas coisas ou em Deus? E ele fala assim, e eu gostaria de mencionar para você mais uma escritura que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 14. E aqui é a grande questão, né? Aquela passagem de que Jesus estava andando sobre as águas e Pedro diz assim: se você é o Senhor, permita que eu vá até você sem me afogar, né? E Jesus disse: venha, Pedro. Isso é capítulo 14 de Mateus, a partir do verso 22, conta a história toda, e aqui no verso 29 Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Entendeu a questão toda? Mas
o melhor de tudo, a maravilha dessa passagem é esse último versículo, que diz: subindo ambos para o barco, o vento cessou. Jesus estava no barco, nenhuma tempestade atinge. E quando atinge, nós temos um piloto de segurança e que traz segurança para nós. E a Bíblia diz assim: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Nós prestamos atenção às vezes em tantas vozes estranhas, mas Deus quer que a gente direcione os desejos do nosso coração para a sua voz. Quantas e quantas vezes Ele diz assim: como vocês têm uma fé tão pequena? Mas por que a gente tem uma fé tão pequena? E lembra que Ele mencionou o tamanho da nossa fé, e Ele comparou com um grão de mostarda, e nós não chegamos nem a ter uma fé de 2 milímetros. Por que será que Ele comparou? A gente estudando sobre a mostarda, a gente vai terminar entendendo que tem vários tipos de mostarda. Mas tem uma que produz uma árvore que atinge uma altura de até 3 metros. Mas por quê? Exatamente por conta dessa questão. Nós não estamos ligados aos nutrientes, nós não estamos ligados à palavra, nós não estamos ligados à voz de Deus. E isso nos traz sérios problemas, porque nós deixamos que as emoções, as preocupações nos envolvam mais do que o reino de Deus e a sua justiça. Quantas e quantas vezes durante a nossa semana nós nos preocupamos em ouvir a voz de Deus, obedecer à voz de Deus, para que nós não sejamos de pequena fé. Lembra que Paulo disse que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo? E quanta palavra de Cristo existe no nosso coração para a gente acumular tesouros no céu e não as coisas que nos preocupam aqui na terra. Então, hoje, que Deus nos ajude a perceber em que pé está o nosso coração, se há rivalidade entre os nossos desejos e a vontade de Deus, e o que a gente pode fazer para que Deus seja o número 1 das nossas vidas. Onde está o seu maior amor? Onde está o seu coração? Em Deus? Pai amado, muito obrigado pelo privilégio de poder ouvir Tua palavra e saber que o Senhor tem uma grande preocupação para conosco. Obrigado pelas nossas necessidades, que a cada dia o Senhor supre, atende, provê, cuida. Obrigado pela sua bondade, pela sua misericórdia nas nossas vidas. E que possamos buscar ouvir a Tua voz a cada dia. Entregar as nossas preocupações para que o Senhor tome conta, para que a nossa fé aumente e cresça, à medida que vamos percebendo a Tua ação nas nossas vidas. Que o Senhor possa tomar o seu lugar verdadeiramente nos nossos corações. Que não sejamos mais de pequena fé, mas que aprendamos a confiar no Senhor, na Tua dependência, para que nossas vidas sejam vidas que valham a pena ser vividas. Um dia de cada vez, mas que nós aprendamos a confiar no Senhor, para que o nosso amanhã seja seguro. Em nome de Jesus oramos. Amém. Seja bendito o nome teu, Hosana.
muito obrigado ao Senhor. Obrigado a você que esteve junto conosco nessa manhã. Obrigado pela bondade, pela misericórdia, Senhor, sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre nossa nação. E que a cada dia possamos estar conscientes da Tua presença nas nossas vidas, nas vidas dos nossos irmãos, nas vidas dos Teus filhos, em todos os lugares desse planeta. E que possamos fazer diferença, sendo sal e luz. E, acima de tudo, possamos nos amar uns aos outros, assim como Cristo nos ama infinitamente. Que a bondade e a misericórdia do Senhor nos cerquem essa semana, como sempre tem feito, e que possamos perceber a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, nas vidas daqueles que estão próximos a nós. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por podermos partilhar da Tua palavra e também compartilhar o Teu grande amor e a comunhão no Teu Espírito. Amém. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar te louvarei, te louvarei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou
O Senhor nunca me deixou.